Tá me vendo aí? Tô te vendo. Isso, tá Esperar meio aqui travado, hein? as pessoas entrarem. Aí, agora sim. Esperar um pouquinho pro pessoal entrando aí na live, para a gente bater um papo, falar a respeito um pouco sobre a obesidade, né? Como a obesidade interfere no funcionamento do intestino. Vamos lá. Bater um papo, né, Carlos, a respeito disso. Tentar ampliar essa conversa aí para, obviamente, para a obesidade e sobre outros assuntos aí do aparelho digestivo, né? Bom, tô começar falando aqui a respeito, né? Estamos iniciando mais um bate-papo aí, uma live, né? Uma série de lives que a Gastro está promovendo, né? Entre os médicos, entre a equipe multidisciplinar. E para quem não conhece, sou o Dr. Alberto Fagali, sou cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião bariátrico aqui da clínica e atuo nessas especialidades, um pouco em gastroenterologia clínica no consultório, né? E vou conversar um pouco a respeito aí desse assunto com o Dr. Carlos Castro, né, que é um grande amigo meu, a gente já trabalha há um certo tempo aí, né, Carlos, Sim. juntos e acho que uns 10 anos aí que a gente opera junto, discute caso junto. É E isso aí. essa conversa, essa live vai ser mais um bate-papo aí a respeito do assunto muito comum no consultório, né? Os pacientes buscam a, o atendimento do gastrocirurgião, né? Por conta dos seus desconfortos, das alterações do trato digestivo, né? E tanto na minha atuação como a do Carlos, né? Cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia de obesidade, né? O assunto em pauta é a obesidade. E o funcionamento do intestino, como o Carlos tem facilidade em conversar a respeito sobre a coloproctologia. A gente vai falar a respeito desse tema. Eu queria que o Carlos falasse um pouco aí dele, né, da atuação dele na clínica, e se apresentasse aí para o pessoal para a gente iniciar o nosso bate-papo. Certo. Vamos lá. Então, obrigado pela oportunidade. Eu me chamo Carlos Castro, tá? Sou médico coloproctologista lá da Clínica Gastros, né? A gente já atua junto aí já tem uns 12 anos, pelo menos. É, E é isso, vamos conversar um pouquinho a respeito da questão dos hábitos intestinais, dos hábitos alimentares relacionados à obesidade. Legal, Carlão. Bom, acho que é mais importante saber aí da questão da obesidade, né, como ela interfere no funcionamento do intestino, né. Nunca é problemático a gente falar a respeito da incidência, né, da estatística da obesidade no Brasil, né. A gente vive hoje realmente um problema sério, né, epidemiológico com relação à obesidade. A gente teve um incremento aí da obesidade nos últimos 10, 15 anos aí de uns 10%. Então, de 2006 para 2016 para 2020, 2006 para 2020, a gente teve um aumento de 10% na obesidade no Brasil, né? Pulou de 10 para 20%. E aqui na nossa, não, aqui no estado de São Paulo, a gente sabe que mais da metade da população encontra-se acima do peso, né? Então, queria perguntar para você, Carlos, com relação à obesidade interferindo no funcionamento do intestino, né? O que você tem a dizer a respeito disso, cara? O que você
viu na sua prática clínica, no seu dia a dia, nos seus estudos, essa, essa, essa influência da obesidade no funcionamento do intestino? Certo. Então vamos lá. Então, como você falou, né, a obesidade é um problema de saúde pública mundial, né, uma pandemia, né, o mundo todo encara problemas com a obesidade, né, mais no Ocidente do que no Oriente, mas em todas as regiões do mundo a obesidade é um fator assim de saúde pública, onde aproximadamente 2/3 dos óbitos no mundo estão relacionados a problemas diretamente relacionados à obesidade, né? Então, os hábitos alimentares, né, errados, né, uma dieta rica em carboidrato, rica em gordura, com muitas calorias, acaba afetando, né, a falta de exercício físico, gerando esse problema aí seríssimo, né? E por conta de ser uma doença muito prevalente, muita coisa se estuda, muita coisa se pesquisas, né, para tentar achar uma solução, porque tem tratamento farmacológico, tratamento medicamentoso, tratamento cirúrgico, mas nenhum deles ainda são efetivos, claro, mas não conseguiram eliminar esse problema de saúde pública que é a obesidade, né? E claro que uma dieta pouco saudável, né, uma dieta rica em carboidrato, pobre em fibras, vai acometer o intestino com certeza, né? Gerando N problemas. Tá certo. Só para lembrar o pessoal que, assim, o pessoal vai entrando na live, se quiser deixar alguma uma pergunta, a gente vai deixar uns 10 minutinhos no fim da live para esclarecer algumas dúvidas que os pacientes da clínica, os amigos estiverem entrando, para sanar algumas dúvidas relacionadas ao tema da live, né? Então, complementando aí, o Carlão, a questão da obesidade interferir no funcionamento do intestino, eu acho que é importante a gente mencionar a respeito da microbiota, né? Acho que a microbiota intestinal é uma relação, a gente tem uma relação simbiótica entre as bactérias que habitam no trato digestivo, né? E essa microbiota ela influencia diretamente em quase que tudo no metabolismo, né? Inclusive, é salutar a gente lembrar que a alteração nessa população bacteriana pode desencadear doenças aí das mais diversas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Desde diabetes, a própria obesidade, né? Doença inflamatória intestinal, as doenças autoimunes e por aí vai. Então, com relação à microbiota, o Carlão, o que você pode me dizer a respeito aí, com relação Tá. à influência da microbiota intestinal com a obesidade? Né? Qual que é essa relação, né, da microbiota intestinal com a obesidade? Então, por ser uma doença tão prevalente, a obesidade, então tem estudos e mais estudos para tentar identificar uma causa, um tratamento que seja mais efetivo do que o que a gente tem atualmente, né? E muita coisa que se estuda atualmente, né? Acredita-se que tenha aproximadamente 10 trilhões de bactérias no nosso trato intestinal, né? Mais comum no intestino grosso, e com vários fatores genéticos, toxinas e várias endotoxinas que podem afetar a permeabilidade da célula, aumentar a absorção de carboidratos, gorduras, aumentar o depósito de gordura nos tecidos adiposos. Então, tem muitos estudos relacionados a isso. Por exemplo, teve um estudo que eles fizeram um transplante de fezes, né, da região do cólon direito de ratos obesos em ratos não obesos, né, em ratos magros. E viu-se que aqueles ratos magros, após esse transplante dessa microbiota do intestino dos pacientes obesos, eles passavam a ganhar mais peso, né, passavam a acumular mais gordura nos adipócitos, tudo mais. Tentando, a gente não sabe ainda se é causa ou consequência, né? Se a causa da obesidade seria um aumento uma alteração na microbiota, né? Acredita-se que
pacientes obesos têm tipos específicos de bactérias em maior concentração que os pacientes não obesos, e isso poderia estar como sendo a consequência dessa má alimentação, né? Uma alimentação errada, uso inadvertido de antibióticos, uma alimentação desequilibrada poderia gerar essa alteração na flora perpetuaria uma maior absorção de nutrientes e geraria uma perpetuação da obesidade. Interessante, Carlão. Carlos, você falou a respeito dessa quantidade monstruosa, né, de bactérias, né, no trato digestivo, né? A gente sabe que você citou a respeito do trabalho, da ação transplante de fezes e ofertando bactérias que atuar no ganho de ratos magros para ratos obesos. Você viu um impacto positivo na perda de peso, no emagrecimento do animal. É interessante a gente falar aos nossos pacientes aí, as pessoas que estão acompanhando a live, o obeso mesmo, ele tem ou melhor, vamos falar a respeito das pessoas em geral. A gente tem um equilíbrio importante de dois grandes filos de bactérias na microbiota intestinal, né? Em Bacteroidetes e Firmicutes. Então, esse desequilíbrio, essa organização tem que ser bem equilibrada, né? Justamente para que não se desenvolvam problemas, né, em decorrência dessa superpopulação de um filo ou uma baixa população do outro, né? Então, a gente sabe hoje que o obeso, entre os diversos níveis de obesidade, ele tem uma quantidade bem diminuída de bacteroidetes, que são as bactérias aí que ajudam no emagrecimento, né? Então, as bacteroidetes são bactérias que são predominantes no intestino humano, né? Elas são constituídas são bactérias gram-negativas e elas atuam atuam integralmente no metabolismo dos carboidratos, das gorduras, né? Elas têm características fermentativas, né? E elas têm uma capacidade de modular o sistema imunológico de uma forma benéfica. Isso aí já é sabido. Em contrapartida, os firmicutes são em torno de 200 gêneros de bactérias, né? Esse filo, né? Essa outro lado da questão, né? Que seria os firmicutes, bactérias gram-positivas, né? De várias espécies, de lactobacilos, clostridium, né? Então, é interessante a gente saber que esses dois grandes grupos, né, esses dois grandes filos, eles têm que estar realmente em equilíbrio, né? Então, como você disse, né, quando a gente fornece um número de bactérias para o rato obeso, né, que seria, no caso, a classe das bacteroidetes, a gente eleva essa população e tende a entrar em um equilíbrio, né? A gente sabe que a obesidade é multifatorial, né, cara? Mas a gente sabe que essa relação, né, entre esses dois grandes filos é que faz o trato digestivo funcionar bem, o organismo funcionar bem também, né? Então, uma baixa quantidade de bacteroidetes, uma alta quantidade de firmicutes levaria a um quadro de obesidade. Em contrapartida, uma baixa quantidade de firmicutes, alta quantidade de bacteroidetes, proporcionariam talvez até outras doenças, que isso está tudo em discussão, está em ação, mas eventualmente até alterações imunológicas, né? Acho que é interessante você falar um pouco a respeito das doenças inflamatórias intestinais, né? Que tem realmente uma relação com a alimentação e com essa população bacteriana. Aquilo que a gente estava falando, né? A Certo? gente não sabe o que é causa e o que é consequência, né? A gente não sabe se é esse desarranjo na flora bacteriana que vai levar à consequência de uma doença crônica, de uma inflamação crônica na célula intestinal, que aumenta a capilaridade, aumenta a absorção dos nutrientes, consequentemente aumentando a obesidade, ou se uma dieta desequilibrada
que geraria esse desarranjo, né? A gente não sabe se é causa ou consequência ainda. A gente precisa de estudos, né? Mas é um caminho que a gente nota que no fim das contas, né? A flora intestinal do paciente obeso é diferente, na grande maioria das vezes, da flora intestinal do paciente não obeso, né? A gente não sabe se isso é por conta da alimentação errada ou se aquilo, mas o que a gente sabe é que a perpetuação dessa flora, dessa disbiose, dessa alteração da flora intestinal, ela com certeza ela pode perpetuar a obesidade, dificultar o emagrecimento, né? E dificultar a efetividade nos tratamentos propostos, tratamento clínico, cirúrgico, exercício, dieta, tudo mais. Certo. Você já começou a entrar na questão de como organizar, né? Como melhorar essa flora intestinal, né? Então, essa seria uma outro questionamento que eu ia fazer para a gente conversar e debater a respeito, né? Como é que a gente pode regular, né, essa flora intestinal para ajudar no emagrecimento, né? Voltando a dizer que a obesidade tem vários fatores, né? A gente pode até falar um pouco mais para frente disso, né? Mas como é que a gente faz para efetivamente regular o intestino para emagrecer? O que você acha? Seria interessante a gente Então, fazer para melhorar a capacidade intestinal e efetivamente emagrecer e sair dessa esfera de obesidade. é, em questão de estudos, né, aquilo que a gente comentou, né, vem se estudando a questão do transplante de fezes, né, transplante de bactérias para tentar uma regulação nessa disbiose, né. Claro que uma dieta equilibrada é importantíssimo, né, exercício físico, né, uma dieta rica em fibras, que você vai não deixar o trânsito intestinal lento, né, não fazer com que as bactérias que ficam ali mais paradas gerem uma reprodução maior, consequentemente um desarranjo nisso. O uso inadvertido de antibióticos influencia muito, né? E também se estuda muito o uso de probióticos, né, prebióticos para regulação, né? Kefir, Yakult, tem os prebióticos de indústrias farmacêuticas, probióticos também, né, que poderiam auxiliar nessa, vamos dizer assim, nessa equilíbrio da flora intestinal, e consequente melhora aí desse processo inflamatório crônico que perpetua e intensifica a obesidade. Legal. Então, a gente citou aí concluindo, né, a gente citou consumo de fibras, né, fibras solúveis, água, prática da atividade física, diminuição do consumo dos industrializados, né, diminuição do consumo da alimentação rica em carboidrato, né, pães, bolos, massas, macarrão, farinha branca, né. Então, acho que tudo isso aí é importantíssimo para ter uma qualidade de vida e proporcionar emagrecimento, né, sem dúvida. E essas bactérias ruins, né? Você falou, é interessante você ter falado do kefir, né? Como é que a gente pode contribuir para eliminar essas bactérias, né? De uma forma. É lógico que assim, eliminar integralmente o que não pode, né? São bactérias que têm que viver num equilíbrio, né? Vamos grosseiramente dizer metade, né? Tem que ter aquelas bactérias em equilíbrio para que o funcionamento do intestino discorra mesmo. Mas como a gente pode eliminar essa quantidade em demasia, essa quantidade maléfica de bactérias aí que engordam, né? Como é que a gente pode fazer? Então você citou o iogurte, né, o kefir, o que mais você pode me dizer a respeito disso aí, cara? Existem os prebióticos e os probióticos no mercado, né? Tem de várias empresas, né, que ajudam, né? São lactobacilos de vários tipos, de várias cepas. Tem muito estudo a respeito de controlar trânsito intestinal, melhorar o trânsito intestinal, melhorar dores abdominais. Tem vários estudos, né, desses lactobacilos, né? Além da dieta, claro que você falou, rica em fibras.
O uso de produtos industrializados, né? Existem as proteínas que são adicionados antibióticos no frango, na carne, então produtos orgânicos, né, sem adição de antibióticos para melhora da produção, né, em nível industrial, acaba que afeta bastante o nosso trânsito intestinal e a nossa flora intestinal em geral. Legal. Então, para eliminar efetivamente essas bactérias que vão proporcionar um ganho de peso, os alimentos fermentados, né, o kefir, iogurte, vinagre balsâmico, picles, atividade física regular, os antibióticos, né, como você citou, que vão muitas vezes uma grande carga bacteriana e desenvolver colites e tudo mais, né? Acho que é importante dizer e salutar contato com a natureza, né? Tem trabalho que falam dos animais domésticos, né? A presença de animais, diminuição, obviamente, do consumo de álcool, que a gente fala para todos os pacientes, né? Das mais diversas afecções do trato digestivo, né? Um sono adequado, né? Ter um sono de qualidade, reparador, né? Diminuição muitas vezes, a abolição do fumo, né? Do tabagismo, isso aí também vai contribuir positivamente, né? Para a gente melhorar a qualidade de vida e o funcionamento do intestino discorrer melhor. Ô, Carol, você falou a respeito dos probióticos, né? Acho que é interessante a gente falar também. E eu queria te perguntar como é que a gente pode melhorar. Você falou de probióticos, né? O que você pode me dizer a respeito dos probióticos? Como é que eles vão ajudar né? Estamos um pouco batendo na mesma tecla, mas acho que é essa esfera mesmo de raciocínio que a gente tem para ter uma qualidade intestinal melhor, um funcionamento intestinal melhor. Né? O que você pode falar mais a respeito dos probióticos, dos prebióticos, Certo. que são efetivamente a suplementação, né? Como a gente pode atuar na suplementação do paciente para ele ter uma melhor qualidade intestinal e, obviamente, né, emagrecer e ter mais disposição e ter mais qualidade de vida como um todo. Então, os lactobacilos, né, eles são muito estudados hoje em dia, né? Tem o Reuteri, tem vários tipos, né? Todos têm suas funções, né, na regulação da flora intestinal. Uma coisa que tem que ficar bem salientado, temos que tomar cuidado porque existem muitos probióticos, né, lactobacilos que quando entram em contato com a acidez do estômago, eles acabam morrendo. Então, lactobacilos fabricados em farmácias de manipulação, às vezes que não tem o invólucro adequado, você vai estar tomando nada praticamente, porque ele vai ser destruído, né, pela acidez do estômago. Mas eles ajudam bastante na regulação do trânsito intestinal, da mobilidade intestinal, da diminuição das disbioses, né, das alterações do supercrescimento bacteriano, né, regulando realmente a flora intestinal. Legal. Então, esse consumo de probióticos, né, eles vão ajudar a reduzir a absorção das gorduras, dos carboidratos, né? Você citou aí os lactobacilos, a gente tem os lactobacilos gasseri, raminosos, acidófilos, né? Uma quantidade absurda de mais uma cifra de bilhões de lactobacilos no trato digestivo que vão atuar nessa, nessa qualidade intestinal, né? Interessante falar dos prebióticos, né? Polifenóis, né? A gente tem até alimentos aí que são ricos em prebióticos, né? Como cavo da Índia, orégano, chago, farinha de linhaça, né? Tem até flavonoides, substâncias do vinho aí que são prebióticos, né? Que vão ajudar nesse crescimento bacteriano, né? E ajudar o incremento da produção e a formação de bactérias boas para o trato digestivo aí. Como um todo. Legal. Carlão, e com relação a sintomas, hein, o que o paciente pode
em decorrência dessa disbiose, né? O desequilíbrio da microbiota, ele pode efetivamente gerar sintomas? O que você vê no consultório? O que você tem conversado com seus pacientes? Que tem sintomas que você fala, esse paciente efetivamente está com uma desbiose, está com uma alteração de microbiota, eu vou precisar orientá-lo melhor, suplementá-lo. O que você tem a dizer, Thomas? Né? O que o paciente tem que estar atento aos sintomas que deflagram uma desbiose ou uma alteração na microbiota? O que você pode dizer? Tá, vamos lá. Então, assim, é muito comum, hoje em dia tem se estudado muito, né, como a gente vem falando aí na live, a respeito dessas alterações da flora intestinal, né? Então, muita coisa que antigamente era tratado como, isso é síndrome do intestino irritável, isso aí é má alimentação, isso aí é erro na alimentação, é sensibilidade maior do intestino. Hoje já tem se acreditado a um supercrescimento bacteriano, disbioses e alterações na flora intestinal, que seria excesso de flatulência, né? Dores abdominais, cólicas, tá? Alterações do hábito intestinal, tanto para mais quanto para menos, né? A depender do tipo de desarranjo dessa flora intestinal, pode gerar tanto uma tendência maior a diarreias, como uma tendência menor à constipação, tendência maior à constipação, mas é principalmente a questão dos gases e dor abdominal, meio inespecífica, muito relacionada a estufamento, a mal-estar abdominal, essas coisas principalmente. Certo. Então, acho que a sintomatologia é bem grande, né? Tanto o paciente obeso como aquele paciente com sobrepeso, que tem alterações do trato digestivo, seja uma obstipação, sintomas baixos, né, como você falou, obstipação, diarreia, distensão, as cólicas, né, a flatulência, né, assim como sintomas altos também, né, azia, Sim. regurgitação, mau esvaziamento gástrico, né, empachamento. Eu acho que é um cenário bem amplo aí, né, com relação às desbioses. Então, é muito comum a gente que trata de paciente com obesidade, né, receber o paciente muitas vezes no consultório buscando uma alternativa, né, dependendo do grau da obesidade, uma alternativa cirúrgica, às vezes para tratar a obesidade, e o paciente trazer também alguns sintomas, né? Muitas vezes a gente lança a mão de exames endoscópicos, ultrassonografia, tomografia, e muitas vezes não acha nada de imagem tão relevante que traduza aquela sintomatologia que ele vem apresentando. Então, se você tiver Sim. uma visão global aí do paciente, do digestivo dele, obviamente você vai ter que chegar a esse tipo de conclusão. As desbioses, o supercrescimento de bactérias aí que são maléficas para o organismo, vão trazer também sintomas. E a gente sabe, né, que esses pacientes aí que buscam a clínica para o tratamento da obesidade, eles, a grande maioria das vezes, numa investigação adicional, a gente vai descobrir que os pacientes têm sintomas também, mais diversos. A gente tem que estar atento com as desbioses também, eventualmente fazer uma suplementação, né, dar um incremento na orientação dietética, acho que é importante. E dessa forma a gente vai conseguir tratar ele de uma forma ampla. Eu acho que o Carlos tem um probleminha com a conexão dele. Vou convidar o Carlos aqui novamente, que ele caiu. Bastante. E aí, pessoal?
entrando. Já está entrando, pessoal. Só um minutinho. Vai concluir aqui nosso bate-papo. Pronto, Carlos, te convidei. Uma leve queda. Voltou. Voltou, voltou. Beleza, Carlão. Carlão, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, né? A gente estava falando bastante de funcionamento do trato digestivo, ganho de peso associado a alterações na microbiota, desbiose, né? Eu acho que só para a gente reforçar essa questão da obesidade atrelada ao sistema digestivo, né? Então, a gente dá para dizer que ganhar peso hoje depende só desse equilíbrio entre quantidade de calorias ingeridas e a energia gasta com a atividade física? Ou não? Tem outras alterações? Acho que é Não, com certeza não, redundante, mas né? vamos lá. Igual a gente tinha falado aí anteriormente, né? Obesidade é multifatorial, né? Claro que a OMS ela indica que o principal fator é uma dieta rica em calorias e um gasto energético baixo, né? Então ela preconiza que o controle da obesidade deve ser feito principalmente através de uma dieta de baixas calorias e exercício físico, né? Mas com certeza tem vários outros fatores, né? Multifatorial, tem fatores psicossociais, tem fatores psicológicos, fatores ambientais, né? Então, N fatores que influenciam aí no ganho de peso, além da questão que a gente estava comentando aí da flora intestinal, que afeta a permeabilidade da célula, né? Uma doença, uma inflamação crônica na célula intestinal devido a essa alteração da flora, vai aumentar a absorção de nutrientes, vai aumentar o depósito, tem vários hormônios intestinais, o PYY, tem várias coisas que a apoproteína lipase, que vão interferir aí na absorção de nutrientes, no depósito de triglicérides, de adipócitos no tecido adipócito. Certo. Cortou um pouquinho, mas eu acho que deu para a gente entender a raiz do problema, né? A obesidade, obviamente, não é só essa relação de consumo e gasto energético, né? Tem, obviamente, como você citou, a, que obviamente o tema da live, os tipos de bactérias na flora intestinal, a herança genética, né? Uma família de obesos só de ter filhos e outros parentes com obesidade, né? Eu acho que o grau de disposição a algumas substâncias tóxicas aí ao organismo, né? Plástico, agrotóxico, produtos de limpeza, embalagem. Se falou muito há um tempo atrás do bisfenol A, que também alterava a permeabilidade da célula intestinal para o ganho de peso, né? Tem alguns hormônios, né, algumas vitaminas que influenciam também na seleção de macronutrientes. Você tem o cálcio, a vitamina D, né? Então, uma concentração adequada de cálcio na dieta, o cálcio sérico, a vitamina D sérica, vai diminuir a absorção dos carboidratos, melhorar, incrementar a absorção das proteínas, né? E das gorduras, obviamente. Né? Então, como você bem disse, a obesidade, o paciente obeso, ele muitas vezes é recheado de fatores que vão contribuir aí para a manutenção do peso e o ganho de peso. Né? Legal, Carlão. Acho que é interessante a gente, falando do tratamento de obesidade, as alterações intestinais da microbiota, que proporcionam um ganho de peso, acho que seria interessante a gente
fazer um link com a atuação, né? Com a nossa atuação, que seria a cirurgia bariátrica, né? A gente sabe que a cirurgia bariátrica, ela hoje é talvez a principal, a cirurgia mais feita no Brasil seja o bypass gastrojejunal, né? Então, eu queria saber, Carlão, e obviamente é uma cirurgia que a gente manipula o intestino delgado, né? Eu queria saber, Carlos, a cirurgia bariátrica, efetivamente, ela pode proporcionar mudanças nessa microbiota intestinal? A gente pode ter, efetivamente, uma melhor ou uma proliferação de bactérias boas com a cirurgia bariátrica? Você acha que, efetivamente, a bariátrica ela contribui positivamente para essa melhora da microbiota? O que você acha? Ah, com certeza, né? Qualquer cirurgia abdominal, intestinal, né, vai alterar o pH das fezes, né? Quando a gente faz o Y, né, que é as enzimas digestivas vêm por um lado, o alimento vem por outro, você altera, com certeza, a produção das bactérias, porque as fezes vão chegar numa conformação diferente no intestino grosso, que é a região com maior concentração de bactérias no nosso corpo. Então, essa alteração pode ser benéfica, né? Com certeza há alteração na flora, né? Na questão dos formicutes e das bacteroidetes, mas ainda assim requeremos alguns estudos, né? A gente precisa de alguns estudos ainda mais robustos, né, para corroborar essa ideia, mas já se sabe que sim, paciente pós-bariátrico ele tem uma alteração na conformação da flora intestinal, sim. Certo. Como você bem falou, né, os estudos aí, né, nessa área atrelados à cirurgia bariátrica, nas alterações da microbiota atrelados à cirurgia bariátrica ainda são estudos escassos, né? A gente tem pouca coisa ainda dando robustez, né, para a gente efetivamente acreditar que tem essa mutação. Eu acho que tem uma. Eu cheguei a ler, até conversei com você antes da nossa live, a respeito de uma revisão sistemática de vários trabalhos associados a alterações da microbiota à cirurgia bariátrica, né? Então, essa revisão sistemática são trabalhos de 10 anos, que vem de 2007 até 2017, e efetivamente esse compilado de trabalhos, eles demonstram que efetivamente a cirurgia bariátrica ela proporciona um aumento dos bacteroidetes, né? E a Sim, redução dos firmicutes, que a gente já descobriu antes, né? Esse filo de bactérias se aumentando, eles efetivamente vão melhorar o metabolismo dos carboidratos, das gorduras e tudo mais, né? A alteração do trânsito intestinal que a gente proporciona com a cirurgia bariátrica vai promover uma diminuição da acidez do meio, né? Isso também proporciona um crescimento de um determinado bactéria, diminuição de outro grupo de bactérias, que é esses aí que a gente vem comentando. Eu acho que é importante a gente dizer que na cirurgia bariátrica, a questão da modificação dos hábitos alimentares, que a gente falou antes, redução de industrializados, aumento do consumo de fibras alimentares, uma alimentação equilibrada, mas equilibrada, né, proteínas, carboidratos, vegetais e tudo mais, faz efetivamente para a gente ter uma reorganização dessa flora intestinal. Né? Isso sim. proporcionalmente vai trazer uma melhora geral, né? Aumentar os probióticos bons, efetivamente diminui o peso, né? Melhora a absorção de vitaminas, né? A gente quando organiza essa população bacteriana, vai também aumentar a capacidade absortiva de vitaminas, né? Vitaminas B12, do complexo B de forma geral, vitamina B12, vitamina D. E efetivamente, além da perda de peso, o paciente vai ter uma melhora global aí do trato digestivo. Então é isso, cara. Mais alguma É coisa isso. para acrescentar?
Acho que a gente Não, acho falou que é o que a gente bastante, né, de martelou hábitos aí, o alimentares. que se fala sempre, né? É dieta saudável, rica em fibras, pobre em carboidratos de alta absorção, né? Isso vai fazer com que a pessoa tenha qualidade de vida, vai ter saúde, né? E vai tanto evitar que ele se torne obeso, mas vai ajudar na perda de peso, e a gente vai efetivamente conseguir tratar essa doença que é uma pandemia aí no mundo inteiro, tem problemas de saúde pública aí que está relacionado ao óbito de muitos e muitos pacientes, né? Que se não fossem obesos não teriam diabetes, não teriam pressão alta, não teriam apneia do sono, pé na vesícula, gordura no fígado e pelo menos 20 doenças aí que estão diretamente relacionadas à obesidade e que se o paciente não tivesse obesidade, ele não teria essas doenças. Com certeza. E tratando a obesidade, né, consequentemente você melhora a função intestinal, né, como a gente já 40 minutos falando aí a respeito, né? E obviamente atuando em cima da obesidade, como você bem disse, a gente vai tratar a doença metabólica de forma geral, diminuir os níveis de pressóricos da pessoa, né, o aumento das alterações glicêmicas, do diabetes, né, do colesterol, tratamento da hipercolesterolemia, o colesterol alterado, né. Eu acho que é importantíssimo essa visão holística que a gente tem do paciente hoje, né, quando a gente atua num paciente obeso e ter uma noção de todos os problemas que o obeso traz com ele, né? E tanto como a gente falou da microbiota, como outras alterações aí. Sim. Legal, cara. Bom bate-papo aí. A gente falou aí em torno de mais de 45 minutos de Tá live, né? bom, né? Um assunto Tá pesado bom. desse, né? Ficar falando de transplante de fezes não é uma pessoa que não agrada muito. Pois é. Tá num horário bom para mim. Eu Mas acho tá que bom, a obrigado. gente reservou aí 10, 15 minutinhos para responder algumas perguntas, né? Eu não sei se subiu algumas perguntas, cara. Deixa eu ver se eu Tá consigo com... ver alguma coisa aqui. Entrou. O pessoal entrou, assistiu a live. Pessoal, vamos mandar algumas dúvidas aí para a gente encerrar Tá, a assim que as respeito pessoas forem da mandando, a gente vai microbiota. respondendo também no direct. Como é que é? Não entendi. As pessoas forem mandando, a gente vai respondendo também depois, né? Eles mandam para a clínica, né? Para o site da clínica, as meninas repassam para a gente responde sem problema. Com certeza. Uma ideia aí para a Débora aí da comunicação, elaborar uma caixinha de perguntas a respeito do tema, né? A gente vai ter prazer em responder. Eu acho que tratamento de obesidade é o que a gente, a nossa maior, talvez a maior atenção, né, da clínica, né? Acho que a equipe multissarática aí também pode ajudar efetivamente as nutricionistas, né? A gente entrar nesse mundo aí da microbiota, né? Da reeducação alimentar, da alimentação de qualidade. Eu acho que isso aí também vai ajudar no tratamento de tudo e de outras doenças do trato digestivo, né? Como a gente falou aí agora, né? Doença inflamatória intestinal, as colites, né? A obstipação, diarreias, né? E tudo mais. Né? Dor abdominal Então é isso, crônica. pessoal. Se tiverem dúvidas aí, qualquer dúvida que surgir, obviamente a nossa live uma hora vai ter que encerrar, tá? Mas qualquer dúvida que surgir aqui para frente, só caminhar para a clínica que a gente vai ter prazer em responder aí para vocês. Certo, Carlão? Certo, obrigado aí pela oportunidade aí. Tamo junto e vamos aí, Também. seguir em frente. Um Legal. abraço a Queria todos aí agradecer que o acompanhou. convite. Queria agradecer o convite da Gastos mais uma vez. Uma clínica que excelente a atuação do aparelho digestivo. A gente
acho que sente muita gratidão de estar, né, atuando nesse serviço e estamos prontos para responder qualquer pergunta, receber os pacientes no consultório. E acho que é isso. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Carlão. Um abraço a todos. Bom fim de noite aí. Cuida. Valeu, valeu. Um abraço. Até mais. Falou, tchau. Um abraço.